Eu sou o KittyVerMet e hoje vou mostrar para vocês por que é sim necessário uma placa de vídeo com pelo menos 4 GB de memória hoje em dia. E hoje em dia, o que é? Hoje em dia é início de 2016, caso você esteja vendo esse vídeo muito mais à frente, tá? Então, minha opinião é de que no início de 2016 já é necessário 4 GB de vídeo. Ou seja, não é luxo, é mínimo requisito, tá? Necessidade. Bom, vamos lá. Eu gostaria de sustentar que eu argumento que é preciso 4 GB de vídeo, mesmo com resolução Full HD, tá? Porque tem muita gente que fala assim, olha, 2 GB se for Full HD e aí acima de Full HD 4 GB. Não, até em Full HD já está usando 4 GB. Eu vou mostrar para vocês na prática, tá? Mas primeiro vamos começar com a teoria. Primeiro, Windows, desde o Vista, usa sua memória RAM para o vídeo, mesmo se a placa for dedicada. Isso mesmo. A especificação WDDM 1.0 implantada no Windows Vista, depois virou 1.1 no Windows 7, 1.2 e agora estamos no 2.0, permite que o sistema operacional use a memória RAM como memória de vídeo. Isso é fácil de você verificar, tá? Ó. No Windows Vista e 7, por exemplo, lá na pontuação mesmo, se você mandasse imprimir dados detalhados, aparecia a memória compartilhada. E aqui agora no Windows 10, por exemplo, aqui nas informações do sistema da NVIDIA, ó, 8 GB compartilhados, mais 4 dedicados, total 12 GB de vídeo, tá? O sistema não vai segurar a memória o tempo todo, ele vai usar conforme for necessário. Mas é assim, você tem uma placa de vídeo de 2 GB, o sistema pode estar completando isso com a sua memória RAM, por isso que você acha que a sua placa de 2 GB está dando conta. Beleza? Então, mesmo quando a placa é off-board, pode estar usando memória RAM, tá? Segundo, como o Windows sequestra a memória RAM para VRAM, quanto mais rápido é a CPU, processador, e a RAM do sistema, menos impacto essa memória on-board causará. Os benchmarks por aí de comparativos de placas de vídeo de 2 GB e 4 GB usam processadores muito top de linha com overclock ainda para evitar que tenha algum gargalo que afete o resultado. Só que o efeito negativo é esse. Num teste de 2 GB versus 4 GB, esse processador vai ter uma memória compartilhada muito rápida, tá? Então, põe o i7 overclockado da melhor linha possível com uma super memória RAM também com bom clock. A largura de banda de memória vai ser muito boa ao ponto de não afetar o resultado, ser quase como se fosse uma memória integrada na placa de vídeo, tá? Essa memória compartilhada vai ser muito rápida nessa plataforma, mas não é a verdade para a maioria dos usuários que vão ter um i5 ou até mesmo um i7, mas um i7 com uma memória RAM mais modesta, um AMD FX e companhia, tá? Então, esses reviews que comparam placas de 2 GB e 4 GB tem processador e RAM muito rápidos que vão atrapalhar o resultado, porque essa memória é compartilhada, então vai ser muito rápida, tá? O que não é a verdade para você que está me ouvindo na maioria das vezes. Então, tá aí um dos equívocos desses reviews de 2 versus 4 GB. Terceiro, quanto mais memória, mais o jogo e o sistema vão gastar. Tem muita gente que tem uma placa de 2 GB e fala assim, olha, o jogo não está usando nem 1,5 GB. É porque o jogo já percebeu que você não tem muita memória de vídeo e está tentando adotar estratégias para economizar. E o sistema também está usando a memória compartilhada, sem você saber, e essa memória compartilhada não aparece nos programinhas como Afterburner, Riva Tuner e companhia, tá? Então, o jogo percebe que você tem pouca memória RAM, pouca memória de vídeo, o que ele fala? O que ele faz? Ele começa a esquecer as texturas, esquecer modificações do mapa com mais frequência. Se você joga GTA V, por exemplo, com pouca memória de vídeo e RAM, bate o carro e deixa ele abandonado. A hora que você dobrar a esquina, esse carro vai sumir ou vai voltar ao estado zero de conservação. Se você tiver mais memória de vídeo e RAM, ele vai guardar mais tempo, você vai precisar ir mais longe e voltar para esse carro sumir, tá? Então, quando o sistema percebe que tem pouca memória de vídeo e pouca memória RAM, ele começa a jogar fora mais rapidamente os dados, tá? É muito incômodo jogar GTA com pouca memória. Você bate o carro, por exemplo, faz alguma alteração aí na região do mapa, virou a esquina e voltou, já está tudo diferente, tá?
Então é muito chato mesmo. Então mais memória também, além de desempenho, é conforto. Por fim, os benchmarks levam em conta picos e não estabilidade de frames, tá? Picos são, por exemplo, quando dá um pico negativo, um pico ruim, tá? Pior FPS possível. É uma cena que é tão pesada que não foi por culpa de memória que ela ficou ruim. É GPU mesmo gargalando. Então aí, quando a GPU vai gargalar, tanto faz ter 2GB e 4GB. Por isso que quando esses testes de 2 versus 4GB comparam FPS mínimo e máximo, eles estão equivocados. Mínimo é gargalo de placa de vídeo e máximo é uma cena que é tão leve que não faz diferença mesmo ter muita memória de vídeo, tá? Então, é mais um erro, tá? O certo para você comparar uma placa de 2GB, 4GB ou superior é você ver a estabilidade dos frames, a jogabilidade geral, tá? Quantos frames foram renderizados ao longo de um determinado tempo. E isso a maioria dos testes não vem, tá? Mais memória de vídeo, em alguns casos, não é mais desempenho, mas é mais fluidez, mais estabilidade nos frames, tá? Bom, agora para provar para vocês que 4GB não só é necessário, tá? Como já é usado, não é coisa para o futuro, é coisa para hoje, eu vou abrir o GTA V em Full HD, eu diminuo a resolução do meu monitor, e vocês vão ver o uso de memória de vídeo, como vai ser alto, tá? Então vamos lá. Lembrando mais uma vez, eu tenho 4GB de vídeo, uma GTX 960. Vai usar porque tem. Se você está jogando com 2GB, ele não vai usar os 2GB, porque não tem. É obviedade nesse caso, entenderam? Então, não adianta você me escrever falando assim, olha, eu estou jogando com as mesmas configurações que você, meu GTA está consumindo 1,5. Está consumindo 1,5 porque você não tem mais que 2. Beleza? Vamos lá então. Como eu não quero fazer corte nenhum nesse vídeo, eu vou deixar carregar, loading normal, tal, para não afetar, tá? GTA carregado. Vamos lá, configurações. Gráficos 1920 por 1080. Estão vendo? FXA ligado, MSA desligado, VSync desligado, densidade demográfica, escala de distância tudo máximo, muito alto, muito alta, alta, muito alta, desligado, alta, muito alta. Uma configuração equilibrada, tá? Compatível com a placa de vídeo em questão. Mas eu vi uma placa de vídeo top com 2GB e ela foi mais rápida que uma ruim, uma mais fraca com 4GB. Claro, memória é só um componente, tá? Não é o principal. O GPU é claro que é o principal. Só que é um componente que também contribui, tá? Não pode ser esquecido. Só não tem a mesma importância de um GPU. Óbvio que um GPU mais forte mesmo com menos memória geralmente é mais rápido, tá? Então, vai comparar a minha jogabilidade agora, compara com outra GTX 960, tá? E vamos ver se essa 960 que você me mostrar vai lembrar tantas modificações do mapa quanto a minha. Vamos ver tudo isso, tá? Vamos lá. 2,5 GB consumidos no momento. Se dizem que 4GB é suficiente, por que está gastando 2,5 GB só de fazer isso aqui, tá? Tá mais do que provado que é usado mais que 2GB. Se 4GB fosse desnecessário, fosse coisa para o futuro e não coisa para já, aqui nessa cena em Full HD não estaria usando nem 2GB. Por que está usando 2,5 GB? Eu pergunto para você. Olha aí. Vamos lá. Vamos para a cidade. Olha o uso de GPU, de memória subindo, ó, 3,3 GB. Troquei para a cidade. Deve ter aumentado os itens a carregar, porque ali estava um deserto, né? Olha aqui, 3,5 GB sendo usados aqui dentro da casa, tá? Então como que as pessoas me dizem que não vai ser usado os 4 GB? Está sendo usado nesse momento, vocês estão vendo ser usado. Então não tem desculpa, tá?
contra fatos objetivos não há argumentos, tá? Não tem como você brigar com o que é fato. Está provado para vocês, portanto, enquanto eu estou jogando, olha aqui, 3,5 GB sendo ocupado de memória de vídeo. Às vezes pula até para 3.6. E é isso, tá? Então, mostrem esse vídeo para quando alguém postar falando para você comprar uma placa de 2 GB. Não compensa, a placa de 2 GB já é passado, pessoal. Estamos nos 4 GB agora. Faz tempo que existe placa de 2 GB, isso aí já era. Inclusive, se você for comprar uma GTX 970, antes de comprar, veja se a R9 390 de 8 GB não está ao mesmo preço. Às vezes ela está ao mesmo preço e vale muito mais a pena, tá? Porque quanto mais memória de vídeo, mais vai ser usado sim, tá? Meu amigo tem uma R9 390 e eu já joguei GTA V no dele e consumia 6 GB de vídeo em Full HD, tá? Então, quanto mais vai ser gasto e isso é bom. Vai salvar mais detalhes das cenas, vai ser mais rápido e vai ser mais estável, que é o principal. Ah, não fica com muitos FPS, mas também não cai bastante, assim, não é? Uma placa de 2 GB às vezes está 60 FPS bonitinho, de repente cai para 30, 20 do nada porque tem pouca memória, né? E lembrando mais uma vez que a maioria dos PCs não vai ser top com i7 com memórias super boas para compartilhada do Windows ser rápida, tá? A maioria dos PCs vai ter uma compartilhada lenta mesmo. Então vão sentir mais o impacto do que é mostrado nesses reviews. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o vídeo que mostra o porquê 4 GB de vídeo já são coisa do presente e ainda são coisa para mesmo quem joga em Full HD, tá? Não tô nem falando de 4K. Um abraço e valeu, espero que vocês tenham gostado, curtam e compartilhem.